Já vou começar assim, agradecendo por você estar com a gente, mas vai que é tua, Tafarel, ou sai que é tua, Tafarel. Sai que é sua! Muito bom, Zico, é um prazer grande. Sai que é sua, exatamente. Mas eu ouço assim das duas versões, né? O que vale é essa lembrança, é uma lembrança muito bonita, né, cara? Bonita mesmo. Mas é um prazer falar contigo, cara, com o teu canal, com teus seguidores aí. É uma satisfação muito grande. E bom que nesse período a gente pode, mesmo estando em casa aqui, estar comunicando, né? Eu acho que esse é um bom canal para a gente estar falando com o pessoal. Eu estou vendo também muita televisão, o pessoal repassando os jogos, vi teus gols também com a seleção brasileira. Quer dizer, são momentos que às vezes a gente não que esquece, mas fica um pouco, perde um pouco aquela memória, né? Eu estava vendo, por exemplo, outro dia aí a semifinal as quartas de finais de 94. Eu não sabia como é que tinha sido o segundo gol da Holanda, né? E fui ver agora, eu tomei o gol assim, né? Quer dizer, são coisas legais que tu vai descobrindo. E é justamente por isso, porque a gente tem que estar em casa, então dá essas oportunidades. Eu sei que você é daí de Santa Rosa, né? E como é que foi teu início de carreira, né? Eu comecei praticamente jogando na várzea. Eu jogava mais vôlei. Eu era um jogador de vôlei, porque era época do colégio, então eu jogava muito vôlei. Mas o sonho era ser um jogador de futebol, né? Então eu comecei assim. Quando tinha possibilidade, jogava futebol, mas diariamente era o vôlei o meu esporte, né? Até que surgiu o prefeito da cidade lá de Criciúmal, disse, vou fazer um teste no Internacional. 2 anos antes eu fiz teste no Grêmio e fui reprovado. Não tinha condições, eu fui fazer um teste muito técnico, cai para o lado, cai para o outro, e eu não tinha base nenhuma, não tinha técnico. Até o treinador disse, tu não tem condições. Não tenho mesmo, esses caras estão bem melhores que eu, né? Aí voltei, até que chegou esse prefeito e disse, agora eu vou levar para o Internacional, que é o meu clube, e lá tu vai passar. E aí fiz um teste totalmente diferente, Zico. Me botaram no gol, começaram a chutar. Eu acho que eu tinha um pouco de agilidade, um pouco de reflexo, negócio do vôlei, o tempo da bola. Então eu comecei a defender. Os caras, eu acho que ele tem condições, né? Vamos dar uma chance para ele. Aí me falaram para me apresentar em fevereiro, me apresentei e aí comecei. Começou tudo no Internacional praticamente, né? Em 1984. Muita gente fala em reflexo ou tempo de bola. O teu preferido é tempo de bola ou é o reflexo? Olha, eu tinha um tempo de bola muito bom. Eu tinha um tempo de bola, mas eu acho assim que o reflexo é muito importante, né? Importante porque tu começa a antecipar um pouco, né? Mas isso aí, com o tempo, tu vai treinamento vai te dando tudo isso aí, né? Agora, a base minha, justamente pelo vôlei, foi esse tempo de bola, que me ajudou muito na saída de gol, porque era uma época que o goleiro não saía muito, né? E eu, talvez, por ser jovem, e arriscava sempre, então, para mim, eu acho que foi bom esse tempo de bola, sim. Dali, quanto tempo nos juniores, que você foi para o Mundial Sub-20, né? Eu tive assim, Zico, eu acho assim, eu comecei tarde, lógico, né? Tive um pouco de dificuldade, sim, mas logo depende muito do treinador que tu pega. Aí eu peguei o Benítez, que foi acho que tu conheceu, jogou contra o Benítez, né? Paraguaio. Era um goleiraço. Olha a chance do Palmeiras, pé esquerdo, grande intervenção de Benítez. Me passou tudo aquilo que realmente eu levei para toda a minha carreira. Posicionamento, força na perna, sem inventar muito, sem querer saltar. O importante é defender com técnica. Isso aí ele me passou. Tive assim, nem um ano com o Benítez, eu fui convocado para o Sul-Americano, seleção brasileira, Sul-Americano do Paraguai, ganhamos. No outro ano, em 85, o Mundial na Rússia, ganhamos. E aí começou assim uma trajetória muito boa. Aí. E na seleção já começou a ser aí o pegador de pênalti, né? Já no juvenil, né? Já nos juniores, por exemplo. Já nos juniores, exatamente. Você dali foi para a seleção principal, né? Que foi aquela 89, do Lazzaroni. 89 nós começamos a Copa América, né? Ganharam aqui no Maracanã? Ganhamos, exatamente. Isso aí, acho que ali foi o início da principal mesmo, né? Em 89. Foi esse início aí que a gente foi bastante criticado, a gente não estava bem, e aí no final começou a engrenar e fomos campeões, né? O Brasil é campeão sul-americano de novo! Bom, eu fui campeão aqui no Brasil na Copa América como jogador e como treinador, né? Essa última agora como treinador na seleção. Bacana. Isso aí, é isso aí. Boa lembrança, boa lembrança. São poucos, né? Aí depois disso você foi para a Copa, né? Eu, inclusive, estava lá comentando em 90
pela Band, e o Brasil foi eliminado no dia que, talvez, no meu modo de ver, o dia que jogou melhor, acabou saindo fora para a Argentina, né? Aquele Exatamente. ditado nosso aqui de que quem não faz, leva, né? É o ditado aquele que, quando se fala, acontece mesmo, gente, é impressionante. Uma partida que a gente praticamente massacrou a Argentina. Aliás, eu acho que aquele Mundial, né, de 90 na Itália, a gente deixou assim escapar das nossas mãos. Assim, essa impressão que eu tenho, né? Porque nós tínhamos uma seleção muito boa, muito forte. A gente tinha o banco também, que era, para te ter ideia, o ataque era Careca e Miller. E no banco lá tinha Renato Gaúcho, Romário e Bebeto. Nós tínhamos assim, um plantel muito, muito bom, muito qualificado. Acho que o Lazzaroni é que é culpado de tudo. Aí estou no aeroporto, estamos esperando o nosso voo para voltar. Assim, todo mundo meio desanimado, triste. Aí chega um empresário, não sei se tu conheceu, o Giovanni Branchini. Um empresário italiano, de nome, né? Porque ele era do Romário, do Jorginho. Aí diz ele, tu tem vontade de jogar na Itália? Eu disse, tá brincando, né? Aí uma semana depois, estou em Porto Alegre, o cara me liga. Tu ainda tá achando que é brincadeira o negócio da Itália? Eu disse, opa, então é assim, aí tem o Parma, o pessoal da Parmalat está indo aí para o Brasil, vão falar com o Internacional, eles querem te contratar. E aí aconteceu essa transferência que foi maravilhosa. O Vegeta tem o meu parceiro aí de canal, ele tá aí, vai fazer umas perguntas dos internautas aí para você, do pessoal que vamos lá. Tá mandando lá pela... Vamos comunicar. Valeu. É verdade, as perguntas através do nosso Twitter, muito... tentou atrapalhar o nosso tetra em 87, mas depois deu tetra em 94, então tá tudo bem. Estamos kits. A pergunta aqui, através do nosso Twitter, o @canal Zico10, é do @GameX_X. Ele pergunta o seguinte, como é ser o melhor goleiro da história do Brasil? Bom, é não se considerar, não se achar, porque acho que o Brasil sempre teve grandes goleiros. Eu fico só, assim, muito feliz de ter aproveitado a oportunidade que eu tive, né, com a seleção brasileira, nos clubes que eu joguei aqui no Brasil, lógico, e ter podido mostrar o meu trabalho, somente isso, né? Sempre vai ter aquele que supera, aquele que é bom numa coisa, menos bom na outra, mas tudo mais. Mas, assim, esse carinho, essa lembrança, esse comentário, isso aí é que é gratificante, né? Saber que alguém gostou do teu trabalho. Não importa, assim, quando faz uma classificação, melhor, eu estou lá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, não importa isso. O importante é estar sempre em uma lista, assim, desses goleiros que marcaram na seleção brasileira. Vai que é sua, Tafarel. Boa. O @Juan_Luiz019 pergunta o seguinte, como é que você fez o Alisson ser o melhor goleiro do mundo? Por isso eu disse, né, cara? As coisas vão sempre superando aí. Daqui a pouco, o melhor é o Alisson. E acho legal isso aí. Acho muito bacana isso aí, sim. O Alisson é um cara, assim, que tem um talento impressionante, né? E levou um pouco de tempo para o pessoal compreender um pouco isso, principalmente aqui no Brasil, né? Quando a gente apostava muito nele, quando ele na Roma lá, ele era o segundo goleiro, e acabava vindo aqui para a seleção e jogava, e aí o pessoal até perguntava, mas como um cara que está na reserva está jogando aqui? Mas é porque ele tem condições, ele tem nossa confiança, que a gente conhece no dia a dia. Ele teve uma escola muito boa aqui no Internacional também, né? Ele aprendeu muito bem aqui, e lógico, agora lá fora está mostrando, assim, aquele potencial 100%, né? E todo mundo tá vendo que realmente ele está se tornando, sim, com certeza, quer dizer, já se tornou porque ganhou o prêmio, ele é o melhor goleiro do mundo. E lá nos Estados Unidos? Teve, assim, algum momento crucial, né, em relação a daqui a gente já vai ser campeão mesmo e tal, passando assim vai acontecer isso e tal, ou teve um momento chave na Copa ou não teve? A chave do negócio foi o dar mão para entrar em campo, né? Quando, a partir do momento que o Brasil começou a dar a mão, começou a sentir que, os erros que a gente cometeu lá em 90, não podemos cometer agora, porque senão não se ganha nada aqui, né? Quando todo mundo entendeu que tu jogando ou não jogando, tu ia ser campeão igual e tu ia ter todos os méritos, eu acho que é ali que foi essa grande chave, esse grande momento, esse grande elo dos jogadores para chegar numa final e ganhar. Você acha que se o jogo não fosse meio-dia, teríamos uma final
diferente daquela? Com certeza, acho que foi até um crime tu jogar naquele horário que a gente vinha jogado. Mas, lógico, o brasileiro ele tem um pouquinho mais de facilidade, ou é um pouco mais acostumado com esse calor excessivo quando se joga. O europeu já é diferente, né? A gente via a Itália sofrendo bastante, mas a gente sofria também, não era fácil. Eu quando ia para o aquecimento, eu chegava, já estava transpirando antes de começar a fazer algum exercício. Foi muito sofrido, foi muito sofrido. Mas eu estou vendo os jogos aí, coisa daquela época, eu vi que o Brasil corria bem, o Brasil jogava um bom futebol, e se tu falar daquela final com a Itália também deu tudo que tinha que dar, né? Ela foi guerreira, ela valorizou muito aquela final lá. Agora, com certeza, jogando num horário diferente, o jogo seria outro jogo. Um jogo talvez mais jogado, a Itália, não sei, saindo mais, ela quando sentiu essa dificuldade do calor, ela também começou a defender mais. O Brasil teve muito mais chance que a Itália. É verdade. E aí, final deu a gente dos pênaltis, né? E aí foi onde surgiu vai que é tua, Taffarel, né? E aquele grito total, né? Vai que é sua, Taffarel! O legado da minha carreira ficou isso aí, Zico. Sai que é sua, Taffarel. Ficou ali. Muito bacana esse tipo de lembrança, assim, uma primeira Copa que acaba nos pênaltis. Tu consegue fazer uma defesa num pênalti. Se bem que eu estava muito nervoso nos pênaltis, não é uma coisa normal isso, né, para um goleiro. O goleiro, eu acho que na hora do pênalti tem que ser o cara mais calmo, que quem tem a responsabilidade, sempre foi um batedor, é o batedor, né? O batedor que tem que fazer o pênalti. O goleiro se defender, herói. Se não defender, mérito do batedor. Então, sai que é sua, Taffarel! Bateu no meio do gol, pra que se mexer? Mas eu estava nervoso, porque eu queria ajudar muito, eu queria fazer alguma coisa pelos meus companheiros. Aí no terceiro pênalti do Massaro, que eu disse, vou dar uma acalmada, né, cara? Agora é a hora de botar a cabeça no lugar, ficar tranquilo e defender. Aí fiz a defesa. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Taffarel! Vai que é sua, Brasil! Taffarel! Aí, parabéns, né, pela conquista, tudo. Você volta e aí muda de áreas, né, no Brasil. Vai ser campeão lá no Galo, ganhou Comebol, né? Comebol, Comebol e o Campeonato Mineiro, né? O Atlético é o campeão mineiro de 95. Mas tu sabe, mas antes de chegar nisso aí, Zico, terminou a Copa do Mundo, né? Eu tinha saído da Rediana, exatamente, tinha saído da Rediana, estava com o passe livre, né? Na época a gente tinha o passe livre. Terminou a Copa, fiquei desempregado. Quer dizer, a Copa foi 17 de julho até janeiro. Eu só me apresentei no Atlético em janeiro porque não tive clube nenhum interessado em mim. Foi um período bom, porque a minha filha tinha completado 1 ano, meu filho nasceu em outubro. Quer dizer, foi um período assim de 6 meses que eu fiquei em casa, deu para curtir bem a família, mas não por opção minha, porque não tive clube nenhum, ninguém que se interessou. Aí chegou o Atlético lá, vamos contratar o Taffarel. Aí foi uma festa grande. Quando eu me apresentei em Minas, em Belo Horizonte, não imagina a festa que esse pessoal fez para mim. Pô, estava 6 meses sem jogar. O pessoal disse assim, um jornalista me fez a pergunta, quanto tempo para te entrar em forma aí? Me dá uma semana, cara, com essa recepção, com esse carinho aqui, eu tô pronto agora, né, cara? Foi muito, uma passagem ótima lá, Sim, muitos problemas, o Atlético não tinha um centro de treinamento, dificuldade financeira, atraso nos salários, era uma outra realidade. Eu era capitão, então eu me desgastei bastante, briguei com o torcedor, tive uma agressão lá com um jogador da Caldense. Agrediu sem nenhum motivo o atacante da Caldense. Foram momentos assim, olha, altos e baixos, mas assim, ó... Muita tensão, né? Muita tensão, mas é uma intensidade grande que aquilo ali eu guardo com muito carinho. Mas aí continuou a seleção brasileira, você fomos para mais alta Copa, e eu no final, né, como disse o meu advogado Frigir dos Ovos, eu apareci lá em março na seleção, a gente foi junto para a Copa, aquela Copa que eu não tinha a menor dúvida que o Brasil venceria, com todo respeito à França, pela outra seleção Copa, que tinha, pelos jogadores, e aí conheci de perto aí todo o teu trabalho, né, o profissionalismo, aí conheci mais de perto o homem, a pessoa, deu a mesma coisa, né, da Olimpíada. Na semifinal, eu lembro que
que o Wendel foi lá conversar contigo, dar o papelzinho das anotações dos jogadores, verdade? Exatamente. E você garantiu a gente na final, né? Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel! Zico, aquilo, uma lembrança muito positiva daquela Copa, né? A gente trabalhou junto, tu e o Zagallo, davam toda aquela confiança pra gente, sabe? A gente sentia a força do nosso grupo, né? Não sei aqui até que ponto aquele episódio com o Ronaldo mexeu muito com a gente, porque se tu olhar naquela final, o time assim não jogou bem, não conseguiu se encontrar, não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol, tanto é que às vezes tem gente que pergunta se a gente não vendeu aquela Copa, né? De tão mal que a gente jogou, né? Porque não é normal tu jogar uma final de Copa do Mundo daquela maneira, sabe? Sem aquela agressividade, sem aquele demonstrar aquela vontade, aquela coisa. Foi uma coisa assim, muito estranha que aconteceu naquele dia, naquela final. Né? Eliminamos um dos melhores times, que era a Holanda. Não. A França passou aos trancos e barrancos pela Croácia. Né? Exato, e tinha passado antes pelo Paraguai também, naquele gol, lembra? Finalzinho, né? Na prorrogação. Mas, olha, incrível, cara. Aí o Zidane aparece, começa a fazer gol de cabeça, tudo que é lado. Pô, nunca vi o Zidane fazer gol de cabeça. É impressionante. Mas é isso aí. É o homem lá de cima que decide também, né? Exatamente. Tem muito isso. Tem mais pergunta aí, ô Vegeta? A participação pelo @canalzico10, o Twitter, o @Glebson_IAYAH pergunta: Tafarel, por que você cometeu a loucura de fechar o gol na despedida do Reizil? Não. Não? Você fechou o gol. Chegou, atenção, ali o gol, pega o goleiro Tafarel! Eu acho que foi a primeira despedida de um jogador que eu participava. Eu não sabia como é que eu tinha que me comportar, o que eu tinha que fazer, o que o goleiro faz, defende, né? Então, eu fui pro gol lá e comecei a defender. Eu não sabia o que fazer. Eu não sei, acho que eu não fiz assim nada assim para não, ter que pegar tudo e coisa. É que as coisas foram acontecendo, o jogo tava bonito também. Vem pro Galinho, vai bater, pega o goleiro! É porque todo mundo acha que quando faz a despedida, o cara tem que dar um pênalti e você fazer um gol. Entendeu? Exato, nada. Aí não tem isso. Foi um jogo legal, gostoso, divertido. Exato. Eu acho que isso aí, e o pessoal que foi lá provocar. Gostou, então isso aqui é bacana, isso aqui é legal. E os teus convidados, o que é isso? Tinha tanta gente lá que, olha, olhar para aqueles caras lá, Beckenbauer, Causio, aqueles caras Gentili, o que é isso? Os caras... Brightley. Mais uma pergunta aqui no Twitter, é do @durabelo. Ele pergunta: o que passou pela sua cabeça, Tafarel, no momento da cobrança do Baggio, em 94? Aquilo me passou, assim, uma certeza de que a Copa estaria terminando ali, porque nós tínhamos mais o Bebeto para bater o quinto pênalti, né? Mas aqui, quando o Baggio correu para a bola, eu disse, ou eu vou pegar ou ele vai bater para fora. Tinha uma coisa muito clara, muito nítida, sabe? Quando tu vê uma coisa que acaba acontecendo, assim, acho que era Deus, assim, já anunciando que a Copa estava terminando ali. Como eu disse depois de uma entrevista, achei muito justo o que aconteceu, né? Porque ali não tinha um herói só. Como eu disse antes na entrevista, sabe? Aquele grupo, ele se juntou, ele se formou, ele se uniu mesmo para essa conquista. Então era justo que todo mundo saísse como um herói. Então acho que aquela bola para cima lá simbolizou bem aquele grupo vencedor nosso lá. Depois desse tetra, aí você vai para a Turquia. E aí tem 2 brasileiros lá na Turquia que são reverenciados naquele clássico de maior rivalidade que existe. É você no Galatasaray e o Alex lá no Fenerbahçe. Quer dizer, você foi lá para a Turquia para ganhar a Copa da UEFA, parar o Henry, acabar ganhar o Real Madrid. Quer dizer, foi um negócio assim espetacular. Depois você ainda voltou como treinador de goleiro lá. Exatamente, também. Eu fui depois da Copa de 98, né? Apareceu um empresário e disse, olha, tem um time turco que está querendo te contratar. Eu disse, uma Turquia, eu não conheço nada, tem futebol lá. Eu não tinha noção nenhuma que na Turquia tinha futebol, não sabia nada, Zico. E aí eu peguei e a minha esposa estava vendo a Copa e ela disse, não, posso dar um pulo lá, vou dar uma olhadinha. Os caras receberam ela maravilhosamente bem, mostraram a cidade, o lugar, o centro de treinamento, o clube. Aí ela voltou e disse, não, muito legal, dá para ir tranquilo, a proposta era muito boa.
E aí eu fui. Mas foi assim, 3 anos, Zico, assim, impressionante. Tu viveu aquilo, tu sabe como é que é um clássico. E naquela época ainda as torcidas podiam ir no estádio adversário, né? Então, quando tinha o clássico lá no Fenerbahçe, a gente ia chegando pro outro, o pessoal, baixa, pedra, assim, uma loucura, uma rivalidade grandíssima. Mas, assim, que coisa boa jogar na Turquia. Aí você foi para a Itália depois, encerrou carreira e tal, lá, e voltou a ser preparador da seleção brasileira. E queria saber, você agora como preparador, você teve bons preparadores, grandes ex-goleiros, como 2 aqui que eu lembro, o Wendel e o Nielsen. E aí eu queria que se você, agora como preparador, se inspirou neles, ou você tem suas ideias próprias, pegou algumas coisas deles e tal, de cada um, você tem outros treinadores também, que fez você hoje ser esse grande treinador de goleiro? Eram 2 coisas que eu não queria ser após o futebol, era empresário e treinador de goleiro. Aí eu comecei como empresário, por 5 anos, aí vi, isso aqui não posso. Aí sobrou treinador de goleiro, que eu não queria ser, acabei sendo. Aconteceu assim eu fui como olheiro na Copa de 2010, ao convite do Dunga. Quando eu não tinha jogo para ver e analisar o adversário, eu ficava junto com o pessoal, dava a mão para o Wendel ali dando chute, tudo mais, comecei a pegar gosto no negócio. O Dunga depois saiu da seleção em 2010, voltou depois de 2014 e me convidou. Treinador de goleiros, Cláudio André Tafarel. E aí que eu comecei, mas só que em 2011 o Fatih Terim mesmo, lá do Galatasaray, me ligou, Tafa, tu quer ser o meu treinador de goleiro aqui? Tipo, isso, mas eu não sou treinador de goleiro, né? Não, tu vai ser, tu é bom, não sei o quê. Aí minha esposa disse, não, vai lá, faz uma experiência, tu gostar de... E não é que eu vou e começo a gostar desse negócio. Muito bacana, é como se tu continuasse a ser goleiro, lógico, do outro lado, chutando, formando, ajudando o goleiro. E o início do trabalho, assim, eu peguei um pouco da minha experiência, aquilo que eu tive com todos os treinadores, olhava na internet o trabalho dos outros treinadores. Aqui no Brasil a gente tem uma escola muito boa, muito técnica, muito definida, de perfeição, de querer fazer que o goleiro sempre jogue de uma maneira assim, que mostre realmente o talento. Quer dizer, fui juntando um pouco daqui, um pouco dali, aí tu formata o teu trabalho e segue a tua linha, né? Beleza. O papagaio, tá tudo bem aí? O Ralado tá aqui, tá sempre junto comigo, né? Todo dia eu chego perto dele e ele começa, né, cara? Well, sai que é tua! Tafa, obrigado. A gente queria, antes de tudo, agradecer ao nosso patrocinador, o Assim Saúde. Um abraço lá para o Nelson, presidente Assis, a toda a galera, e trazendo essa fera, esse campeão do mundo, para que a gente tem muita honra de falar, um dos maiores da nossa história, principalmente uma posição dificílima, que é a de goleiro, né? Aquele que, na minha época de pelada, cara, tu não sabe jogar, vai lá pro gol mesmo. Hoje o pessoal escolhe ser goleiro, né? Escolhe ser goleiro. Olha só a loucura que esse mundo foi, hein, cara? Olá, galera do canal Zico 10. Se liga nessa dica aí. O Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem 2 planos de saúde. O Assim Saúde e o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar. 2102-5555.